Essa questão, ela diz o seguinte: a figura abaixo representa uma partícula de massa m igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas, com uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, flutuando em equilíbrio sobre a placa condutora carregada positivamente, no vácuo, na superfície da Terra, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, a densidade superficial de carga na placa é. Então, ele quer saber qual é a densidade superficial de carga na placa. Muito bem. Para resolver esse problema, a gente vai pegar uma informação chave que está no enunciado do problema, que seria em que ele menciona que a carga ela está flutuando em equilíbrio sobre a placa condutora. O que significa isso? Significa que, devido à força-peso vertical para baixo e o fato da carga possuir uma polaridade igual à placa, que é positiva, e a carga também, ela, no caso, vai ser repelida para cima, devido a uma força elétrica. Então, como ele diz que a situação é de equilíbrio, consequentemente, essas duas forças são iguais em termos de intensidade. Então, nós precisamos disso para resolver o problema. Nós conhecemos a força-peso. Nós sabemos que a força-peso ela equivale à massa do corpo que multiplica a aceleração gravitacional, isso nas proximidades da Terra. No entanto, nós precisamos da força aplicada a essa carga devido a essa placa. Então, nós precisamos da força aplicada aqui. A força elétrica pode ser calculada como a carga do corpo multiplicado pelo vetor campo elétrico. Então, nós precisamos da equação do campo que perturba a carga, que nesse caso é o campo da placa. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Bem, há uma maneira de calcular o campo produzido por uma superfície, que nesse caso seria através da famosa lei de Gauss para a eletricidade. Essa lei de Gauss para a eletricidade, ela nos diz que a integral sobre uma superfície fechada do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o diferencial de área do elemento de distribuição de carga é exatamente igual à carga líquida efetiva que está dentro dessa superfície dividido pela constante de permissividade elétrica do vácuo. Ou seja, ele está dizendo aqui que o fluxo total produzido pelo campo elétrico equivale a quem está gerando esse fluxo ou esse campo, que é consequentemente a carga dentro da região gaussiana. Então, a gente vai usar essa expressão aqui para resolver esse problema. Então, vamos calcular a priori o campo a partir dessa equação. O campo produzido por esse tipo de objeto, vertical para cima, ele é dito como uniforme a situação. Então, isso é equivalente a gente dizer que as linhas de campo, no caso, estariam de forma distribuída uniforme aqui para cima. Nesse caso, seria de afastamento, porque a placa é positiva, maior que zero, e ele é uniforme. Então, no caso, teria o integral do módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso tudo é igual a carga dividido pela constante de permissividade elétrica. Observe que eu tirei esse círculo da integral, isso equivale a dizer que eu estou considerando a integral sobre toda a superfície de área. No entanto, para esse caso específico, o método através da lei de Gauss, para calcular aqui, nós podemos imaginar uma superfície gaussiana
que seja um cilindro, uma partilha cilíndrica, na verdade, está sendo colocada sobre a superfície. E essa partilha cilíndrica está dessa forma, e ela está sobre aqui a superfície. Nessa situação específica, a gente tem que o campo está passando de forma vertical aqui para cima, e a superfície que nos interessa, que é essa área aqui, que é onde está atravessando a linha de campo, está sendo atravessado pela linha de campo, é a tampa dessa região. Existem outras regiões, que seriam as regiões laterais aqui. Posso chamar de DA', por exemplo. Quando a gente aplica essa expressão, eu vou ter que levar em consideração toda a região gaussiana. Então, eu teria que fazer isso para as regiões DA, que é a tampa, a parte vermelha, e para a parte da lateral. No entanto, observe que, na lateral, o diferencial de área e o vetor campo elétrico, eles estão ortogonais. Então, nas laterais, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que o fluxo do campo elétrico é nulo. Por quê? Porque não há linha de campo nas laterais, só para cima. Então, nesse caso, eu posso só calcular a lei de Gauss de forma equivalente a essa região em que está sendo atravessado pelo campo elétrico. É exatamente essa expressão que nós temos aqui. Então, no caso aí, na tampa, o fluxo é diferente de zero. E é ele que nós queremos. Por quê? Porque ele é diferente de zero, porque ele tem a ver com essa informação que nós queremos. O campo sendo uniforme, ele sai da integral. Resta a integral de dA, vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Note que o campo elétrico, ele é paralelo ao vetor dA. Por quê? Porque o diferencial de área na região da tampa também aponta para cima. O vetor normal à superfície. Então, o ângulo entre eles dois é zero. E do lado de cá nós temos a carga dividido por epsilon zero. Então, como o cosseno, no caso aqui, vai dar 1, eu preciso integrar somente o dA, que é o diferencial de área, que vai me dar nada mais, nada menos do que a área. Então, nós ficamos com o campo multiplicado pela área, o cosseno vai dar 1, igual a carga dividido por epsilon zero. Essa expressão, ela pode ser escrita como a carga dividido pela área, que multiplica a permissividade elétrica. É aí que nós temos uma equação que é conhecida, que é o campo produzido por uma placa de natureza finita, superfície. Esse objeto aqui, ó, carga dividido por área, ele em geral é chamado de densidade superficial de carga. Portanto, essa expressão final aqui pode ser escrita como sigma sobre epsilon zero. Então, essa seria a situação que nós temos aqui. Na verdade, para ser bem mais rigoroso, o campo aí, de forma vetorial, ele seria a densidade superficial da placa sobre epsilon zero na direção z unitário, porque o campo está vertical para cima. Nós admitimos essa configuração z, aqui no caso seria x, aqui seria y, nós teríamos essa situação. Ou se você quiser vetor normal Q, também é equivalente. Então, a gente agora pode trabalhar a equação que a gente queria. Porque na situação de equilíbrio, a força elétrica, forma vetorial, somado com a força peso na carga, né, equivale ao vetor nulo, porque esse objeto vetor nulo está representando que a força resultante seria nula. Então, em módulo, eu posso dizer que a força elétrica equivale à força peso na carga. Ou seja, a carga
multiplicado pelo campo equivale a massa multiplicado pela gravidade. A carga que multiplica o campo em termos de módulo, que é esse que a gente acabou de calcular, C sigma sobre ε0, que vale a massa multiplicado pela gravidade. Então, o que ele quer saber é justamente a densidade superficial de carga. Então, a densidade, nesse caso, pode ser escrito como a razão entre a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela permissividade elétrica dividido pela carga da placa. Se nós substituirmos os dados, que nesse caso é a massa, multiplicado por 9,8, multiplicado pela permissividade elétrica do vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12, coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado, né? Seria a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Dividido pela carga, nós chegamos à conclusão que a densidade é aproximadamente 2,25 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb por metro quadrado. Ou seja, carga por área.